estou aqui com a Franciele. Bom dia, pessoal. Natanael, Igor, eu sou a Franciele e estou aqui com o Natanael e o Igor para a gente começar a nossa série de vídeos de podcast, o ISCcast. Então a gente dá as boas-vindas e gostaríamos de apresentar o Igor, que é o organizador da empresa. Estamos aqui na sede da empresa, o Edifício Gênese, e nós gostaríamos de dar as boas-vindas, né? E convidar para que você possa se apresentar para o pessoal. Pessoal, bom dia. Bom dia, Natanael, bom dia, Franciele. Gente, é uma grande alegria que vocês tenham acompanhado o nosso canal no YouTube. E para nós, hoje, nessa manhã, é uma satisfação enorme, porque nós estamos aqui realizando um sonho nosso, que é de ter esse podcast, onde nós vamos trazer conteúdos para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, né? Vamos trazer empresários aqui nessa sala para poder trazer conteúdos de crescimento para quem nos acompanha. E para mim é uma alegria enorme, né? Eu sou Igor Chagas, eu sou arquiteto, sou CEO do Grupo ISC e eu estou aqui justamente realizando um sonho, como eu já disse, e esse é o nosso projeto de vida. É servir as pessoas, servir a Deus e realizar sonhos. Então, nesse podcast hoje, nós vamos falar de negócios, vamos contar um pouquinho a história do Grupo ISC, ele possa trazer para quem está nos acompanhando uma motivação, que sonhar não é errado, e às vezes os sonhos nossos parecem tão distantes e muitas vezes eles não estão. Basta fazermos as escolhas certas e estarmos perto das pessoas certas. Então, eu queria agradecer a Natanael pela sua presença conosco aqui hoje e a Franciele. Né? E vão ser eles, pessoal, eles que vão trazer empresários aqui para vocês para fazer bastante conteúdo. Então, bora, a gente está aqui com o nosso café de leite, que aqui é café é água, né? E a gente vai convidar vocês a conhecer o método de gestão estratégica 360, que é o novo projeto do Igor, né? Ele está lançando um curso totalmente digital, né? Isso. Antes era aqui, viu, gente? Mas agora o negócio tá diferente. Se você quer conhecer, no finalzinho a gente explica melhor, né? Além do curso, né? A empresa ISC, o Grupo ISC, não é uma empresa qualquer. Ela tem 3 ramos aí para nós. Dentro desses ramos temos a gestão de empresas, temos o gerenciamento de obras e temos Projetos de arquitetura. projetos de arquitetura. Então, Igor, apresente para nós aí um pouquinho da sua ideia, né, com o Grupo ISC, o seu projeto, né, de gestão. Vamos lá. Pessoal, então até gravei um vídeo agora recente, encaminhei um shorts aí no nosso YouTube, no nosso Instagram, onde esse projeto, né, o Método de Gestão Estratégica 360, a princípio ele surgiu como uma resposta à dificuldade que os empresários, né, estavam tendo, principalmente empresários, recentemente, né, atuantes no mercado. Então, é um método onde você aprende através do erro e acerto. E quando eu falo erro e acerto, não só o erro e acerto que nós tivemos dentro do PSC, mas de diversos outros empresários, né, através de leitura de seus livros, como o Thiago Nigro, né, no 1 a 1 milhão, ele tem um livro dele que conta a história sobre essas questões, o Flávio Augusto, no seu livro Ponto de Inflexão, e outros, né, como o Thiago Nigro, que tem seu livro Especialista em Pessoas. Então, através desses empresários que surgiram do nada, e tornaram suas empresas um grande potencial de mercado, através disso e da nossa história de vida, nós criamos esse curso, que como a Franciele posicionou, a princípio, a nossa intenção, a nossa ideia era ser uma consultoria presencial, aqui na nossa sede, ou online, né? Porém, o que acontece? A gente viu que estava nos gerando uma dificuldade, porque nós estávamos alcançando um público bom, né? Estava indo na faixa de, a gente correndo atrás do pessoal, né? Mas, 20 pessoas, né? Que seriam mentoriadas e tudo mais, de forma presencial. Porém, quando você parte no digital, que é o que nós estamos fazendo agora, o nosso público de alcance ele é limitado. Então, por que eu vou poder ajudar 20 se eu posso ajudar 1000? Então, essa foi a nossa intenção, porque esse projeto surge justamente para isso, para poder ajudar as pessoas. Para quem não sabe, gente, a vida do Igor é uma loucura. Então, assim, ele tá o dia inteiro nas obras, atendendo cliente, fazendo cotação, o negócio não tem feio. Então, com o curso digital, a entrega é melhor também, né? Aumenta o nível da entrega, porque ele tá ali totalmente disposto para você, né? Para quem quer crescer como empresa, como empresário. É um curso completamente Focado no crescimento. E com esse novo formato, né? O negócio tá bom. Então, bora, né? Igor, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre como surgiu o Grupo ISC. Bom, vamos lá então. Eu, desde criança, eu não vou falar desde pequeno, eu sempre fui menino, né? Desde criança, eu sempre fui um menino muito sonhador. E eu sempre corria atrás desses sonhos, né? E eu era diferente das duas crianças, dos dois colegas meus, porque a molecada gostava de jogar bola, por exemplo. Mas eu sou uma porcaria em futebol. Então, assim, a gente ia fazer os times de futebol na escola, eu sempre ficava por último. Isso quando eu era escolhido, né? Então, o que acontece? Eu vi que não era pra mim. Eu não era uma criança normal, né? Eu sempre fui uma criança muito sonhadora. E eu sempre tive uma visão diferente também do mercado. Enquanto eu sempre ouvia muitas pessoas reclamando de trabalhar, exemplo, né? Meus colegas, né, de escola, por exemplo, aqueles que trabalhavam, eles não gostavam, eles detestavam o que faziam. Eu não estou generalizando, não seriam todos, mas a grande maioria, né? Já eu era diferente, eu sempre fui apaixonado pelo que eu fiz. E quando eu falo apaixonado pelo que eu fiz, eu não imaginava que eu seria arquiteto,
né? Que eu gerenciaria obras, por exemplo. Apesar que eu sou filho de construtor. Meu pai, ele se tornou pedreiro aos 16 anos, né? E hoje nós somos sócios em negócios e ele trabalha na parte de encarregado, ele é líder em obra, né? Então estava no meu sangue. Porém, eu amava tudo que eu fazia. Eu trabalhei de mecânico, trabalhei de serralheiro, de pintor, de muitas outras coisas, né? E tudo isso eu gostava. Então, eu percebi que eu queria ter algo a mais na minha vida, que era ter uma empresa, né? Eu fui entender o que seria ter uma empresa com 16 anos. Eu vi que eu queria ter o meu escritório, eu queria ter meu espaço, eu queria ter as pessoas ao meu lado, trabalhando comigo, com uma visão diferente, tá? Como eu também passei, né, eu fui funcionário, né? E eu não gosto dessa palavra, eu gosto do termo colaborador. Como eu fui colaborador de empresa durante 12 anos da minha vida, eu sempre me enxerguei não como colaborador, não como funcionário, mas eu vestia a camisa da empresa como se eu fosse o próprio dono da empresa. Eu me sentia o dono da empresa, mas não o dono no sentido de me achar. Ah, eu me acho, sou superior, sou melhor. Não. É no sentido de atender o cliente de forma boa, né? De forma agradável e trabalhar honestamente. Por exemplo, eu não gostava, e não gosto até hoje, claro, de matar horário de serviço. Se eu tenho um contrato, eu tenho que cumprir aquele contrato, né? Então, eu buscava sempre, com a ajuda de Deus, honrar o meu trabalho. Então, o Grupo ISC, a ideia, né, o projeto de montar uma empresa surgiu com o propósito de fundar uma empresa que seria diferente do mercado atual. Diferente em qual sentido? Eu queria ser não um patrão. Eu não queria ser um chefe. Eu queria ser um líder. E quando eu falo líder da empresa, é líder com o exemplo de Jesus Cristo, que veio aqui na Terra para servir as pessoas, né? Ele teve seus seguidores e tem até hoje, né? Hoje são milhões de seguidores. Então, eu queria mostrar para as pessoas, e quero, mostrar que nós podemos ser diferentes. Uma empresa não é uma relação de funcionário e chefe. Aquela coisa onde o chefe, né, que essa é a linguagem que o pessoal acredita, né? Acha que as pessoas, o chefe, o empresário, ele explora o trabalhador. Essa é a visão de mundo, tá? E quando eu falo visão de mundo, eu não estou inventando isso, eu escuto as pessoas falarem isso. Às vezes eu já escutei um empreendedor querendo mesmo realmente explorar quem trabalha com ele, mas já escutei vice-versa também. O trabalhador querendo explorar e sugar quem o contrata, né? O seu chefe, vamos dizer assim. E é justamente ao contrário, para combater isso, que eu surgi. Vocês, né, Franciele, Natanael, vocês trabalham comigo, né? Nós somos equipe. E o Natanael está comigo bastante tempo, ele sabe, porque ele trabalhou em outros setores, hoje ele está no escritório, mas ele já trabalhou em outros setores, que é um dos nossos setores maiores, que a gente tem mais potencial, é o setor de obras, né? Gerenciamento de obras, a Franciele falou. Então o Natanael sabe que isso é verdade, né? E você pode me desmentir aqui na frente das câmeras, né? Eu busco isso, ter pessoas comigo com um pensamento diferente, ter uma relação não de chefe e funcionário, mas sim de líder e liderado. E esse é um dos pontos, né? O outro ponto é que eu tenho missão. E minha missão é realizar sonhos, né? Parece muito clichê, repetitivo, a gente escuta muito isso, realizar sonhos, mas é algo verdadeiro, porque eu busquei os meus sonhos, sou um sonhador, eu sou um menino sonhador. E eu tenho sonho, Deus me abençoe e eu consigo realizar. Já realizei muitos sonhos, mas eu tenho mais. Então, eu estou sempre acordando todos os dias com novos sonhos e correndo atrás para realizar. Só que os meus sonhos, eles não são acima dos sonhos dos outros. Porque o meu propósito é estar aqui para servir as pessoas e ver as pessoas realizando seus sonhos. Então, quando, Natanael, você realiza seu sonho e eu pude ajudar você a realizar, você, Franciele, quando você realiza seu sonho, eu pude te ajudar a realizar, esse é meu sonho. Eu fico satisfeito com isso. Então, a gente trabalha com construção de casas, né? Uma construção da casa é um sonho da pessoa. Eu não vou também generalizar, não é todo mundo que tem um sonho de ter a casa própria. Mas a grande maioria das pessoas tem o sonho de ter a casa própria. E quantas pessoas podem construir a sua casa, aqui estamos nós. Não sou só eu, né? Nós, somos nós, do PSC. Porque é o maior prazer poder receber esse sonho da pessoa que nos procura, dos nossos clientes, e estar ao lado dessas pessoas realizando o sonho delas de ter a casa própria. E o sonho da casa própria, ela demora a acontecer. As casas que nós trabalhamos hoje, o nosso foco é casa de alto padrão, de luxo, então a gente está falando de construções de no mínimo 1 ano e meio para cima. Então nós temos um tempo ali com os clientes, né? Bastante tempo. Então, a gente não olha para o dinheiro, tá? O dinheiro que a gente vai receber. Porque o dinheiro ele é consequência do trabalho. Sim. E isso também, a gente escuta isso no mercado, as pessoas falam, dinheiro é consequência. Mas sabe que as pessoas entendem o que é isso de verdade? Sabe? Então, então foi por isso que o grupo nasceu. É um sonho meu, que foi realizado, e o Grupo ISC é uma empresa de realização de sonhos. E só para finalizar essa parte, realizar sonhos não só dos clientes, tá? É sonho dos colaboradores também, de quem trabalha com a gente. Então, o Igor apresentou aí pra gente um pouco de onde nasceu, né, a ideia do Grupo ISC, os princípios que ele tem, né, como empresário, como ser humano. E agora a gente quer saber o seguinte: a partir do momento que você pensou assim, não vou ficar na arquitetura somente e vou realmente empreender. Quem te inspirou? De onde que veio isso? Você acha que de onde que nasceu essa disposição de empreender? Porque a gente sabe que
não é cômodo, não é fácil, né? Empreender. É um grande desafio, né? Para o ser humano, porque o nosso cérebro é bastante preguiçoso, né? Então é muito mais fácil a gente ficar acomodado no mundo dos negócios do que a gente realmente tomar frente de um projeto e né, encarar a vida nesse ramo de empreendedorismo. Então, de onde que saiu o Igor arquiteto e o Igor menino, né? Para acontecer o Igor empresário. Antes de você responder a pergunta, Franciele, tipo, tem pessoas que nascem predestinadas, precisam ser um vendedor, entre outras coisas. Só que às vezes a pessoa não acredita em si mesma. Para poder tipo, investir, a pessoa tem que aprender a investir em si mesma, acreditar em si mesma, para poder ver o crescimento que ela tem. Porque a gente não pode depender, tipo assim, fulano não acredita em mim, a pessoa não acredita. Não, esquece a pessoa que não acredita ou dizer que acredita. Você mesmo tem que acreditar que você é capaz. E quando a gente tem esse entendimento, a gente chega em lugares que a gente nem imaginava. Isso. Aí nisso, continuidade para você. Na pergunta da Franciele, né, quando eu complementando a Anael, então, da minha parte, surgiu assim, foi tudo questão de escolha, como você falou. Eu escolhi empreender. Eu escolhi sair da minha zona de conforto, que é muito mais fácil na nela, né? Mas eu escolhi sair para poder realizar meu sonho. Isso, mas eu falo assim, como é que foi A transição. a virada de chave? Que, não quero mais ser um arquiteto apenas, eu quero tomar frente de um negócio diferente, eu quero ser o cabeça da empresa, entende? Eu creio que é justamente pela questão que eu via que ser um arquiteto, né, e ser um colaborador de uma empresa, eu me sentia preso no sentido do potencial que eu estava em mim. Como a André posicionou, a primeira coisa é a gente acreditar no nosso potencial. Só que assim, o potencial não é você olhar só para dentro de si, é você olhar para aquilo que Deus tem para você. Então, assim, eu me sentia desperdiçado. E não só por mim, não é só o Igor, tipo assim, eu não estou aqui nesse mundo para viver por mim, pelo Igor. Eu tenho uma missão a cumprir, né? Então eu entendi que para poder ajudar as pessoas, empreender era a melhor opção. Certo. Total sentido, né? E aí, para acontecer o Igor empresário, e assim, é isso aí, maravilhoso. E para acontecer o Igor empresário, teve que morrer alguns outros Igors, né? Teve que morrer o Igor que queria ir pro exército, né? Teve que morrer o Igor que talvez tinha algumas limitações na época, né? Não tinha escritório próprio, né? Você teve que romper várias objeções, né? Vários obstáculos para chegar onde você está hoje, Isso. né? Isso que é massa, porque assim, além da pessoa ter esse desejo, não basta apenas o desejo em si, né? Tem que ter uma ação dentro da realidade, né? Dentro do que a gente tem em mãos, que muitas vezes é quase nada, né? E é muito difícil, né? Porque a gente tem família, a gente tem boleto, a gente tem várias coisas, né? E aí quando você começou, como que foi? Você começou sem recursos? Você fez um planejamento? Você começou fazendo... Como é que foi a sua jornada, assim, até chegar aqui? Como é que foi? Você continuou fazendo projetos? Sabe? Como que foi a sua estratégia? Porque, né, não basta só a motivação interior, o desejo e a coragem. Precisa ter realmente um plano material, né? Pra acontecer. Um empurrão, né? Uma estratégia, porque assim, é o que a gente chama de otimismo burro, né, às vezes. O pessoal fala que, às vezes, a gente tem o desejo de realizar algo, e aí a gente vai abrasar, vou largar tudo e vou começar, né? Eu acredito que até, né, aproveitando o gancho, na gestão a gente vai trabalhar isso, né? Isso. Na gestão de empresa a gente vai ensinar o empresário a como realizar essa motivação que ele tem de ser empresário, né? Com certeza. E ele não sabe como fazer. Então, entra aí o Grupo EC para ajudar, né? E, aproveitando isso, como que foi o seu plano objetivo? Assim, como que foi a sua estratégia para realizar a empresa do Grupo EC? Primeiro, por mais que era um grande sonho ter empresa, né? Isso aconteceu no final de 2019 para 2020. O grande empurrão que eu tive, a grande virada de chave na minha história, eu não posso bater no peito e falar assim, foi tudo planejado, antes que eu falo, né? Com mérito, não. O que eu tinha é um sonho, né? Eu sempre vou bater nessa tecla. O que eu tinha é o sonho de ter minha empresa. Mas é justamente assim, eu não tinha nada além do sonho. E é incrível que até apoio das pessoas eu tinha pouco também. As pessoas não acreditavam em mim, a grande maioria, estou falando todos também. Então, era eu comigo mesmo, né? Deus, acima de todas as coisas, e claro, você tem Deus, tem tudo, né? Mas a fé nossa, a gente é falha nessa questão, é difícil você ter fé onde nada está acontecendo. E a grande virada foi justamente o vale da sombra da morte, né? O que aconteceu? No final de 2019, eu tive uma depressão grave, por causa de alguns problemas que aconteceram, e consequência, né, de ações, de erros e falhas que eu tive, né? Escolhas erradas.
mas Deus transformou essas coisas depois em coisas maravilhosas para mim. Mas eu cheguei no fundo do poço mesmo, no fundo. Eu dei uma crise forte de ansiedade, e dessa ansiedade ela se tornou depressão. Então eu fiquei de cama. Eu não queria saber de ninguém, eu não queria saber da vida mais. Eu queria simplesmente morrer. Eu queria sair daqui e ir para a eternidade. Né? Então eu fiquei muito durante o tempo, e foi nesse lugar, né, no quarto escuro, que Deus, né, me iluminou e falou assim: filho, sai dessa, e sua vida agora precisa ser diferente. Então, no quarto escuro, no choro, no pranto, eu tomei uma decisão. Eu não queria mais ter a vida que eu tinha. Eu não queria mais ser funcionário de empresa, apesar que a empresa que eu trabalhava, ela era maravilhosa. Se a pessoa estiver vendo esse vídeo, eu não vou falar quem é aqui agora, mas saiba ela que a dona da empresa, eu amo ela de verdade, como mãe, inclusive, o carinho que a gente tem, a carinho de irmão. A Viviane, né, da Bauhaus. Então, assim, a Viviane foi uma pessoa maravilhosa para mim. Inclusive, foi com ela que eu aprendi a ser um empreendedor e ser um líder, e não ser um chefe. Ela não era chefe, ela era líder. Então, eu aprendi isso com ela. E eu estava na empresa dela, então, assim, ela não fez nada de errado, pelo contrário, ela só me apoiou. Mas eu tomei a decisão. Eu queria ter a empresa, eu queria ser igual ela. Né? Ela e outros empresários que eu trabalhei. Eu me inspiro neles, inspiro no meu pai também, na minha mãe. Então, eu tomei uma decisão no fundo do poço, que eu não queria mais ficar no fundo do poço. Então, eu clamei por misericórdia, clamei por Deus, né, para ele me livrar daquilo e perguntar uma nova vida. Sim. Então, assim, não foi também da noite pro dia que eu consegui sair do quarto e empreender. Não, mas eu tomei uma decisão. Então, dia 1º de janeiro de 2020, eu fundei o Grupo ISC, na época era outro nome, né? E era só eu e Deus, só. Eu só tinha um computador top, que eu tenho até hoje. Na época, um pouco tempo atrás, eu vendi uma moto minha que eu tinha, é um sonho meu. Ter moto, vendi a moto, comprei esse computador, foi caríssimo na época. Eu só tinha ele, equipamento. E um sonho, e Deus, né? Mais nada. E aí, então, foi onde começou a empresa. Lá atrás. E eu ainda vencei a depressão, né? Eu abri mão de tudo que eu tinha para tentar algo novo. Ou seja, não tinha nada, tinha dinheiro zero em caixa. Nada. Eu só meti a cara mesmo. Foi na cara, na coragem e um sonho para realizar. E desde então, as coisas foram acontecendo. Né? Passou 6 meses, eu casei com a Flávia, minha esposa. Né? E ela também, como se diz, casar com ela também foi um sonho meu que eu tinha. Um sonho de ser marido. Eu tinha o sonho de ser pai, Deus me deu esse sonho. Então tudo isso vai fortalecendo, né? Por mais que ser pai, ser marido, ser pai, não é a mesma coisa que você ser empresário, mas querendo ou não, você passa a lutar por algo. Então, eu hoje, primeiramente, quando eu levanto a cama, eu luto pela minha esposa e pelos meus filhos, que eu tenho 2 filhos, né? Eu luto pelos 2, pela minha esposa primeiramente, antes deles, e depois eu luto por mim e pelas pessoas. Então, eu creio que tudo foi acontecendo, né? Os passos que foram foi devagarzinho, na escadinha, que eu fui subindo degrauzinho, as coisas foram acontecendo de forma que Deus foi me mostrando e foi me permitindo cumprir a missão. Aí eu tive que utilizar um sonho aqui, fazer um projeto, muita questão de arquitetura, né? Tudo começou como desenhista, na verdade. Quando eu fundei a empresa, era uma empresa de desenho, eu não era arquiteto ainda. Então eu me uni a 3 arquitetos, também sou muito grato a eles, né? Pessoas que me ajudaram na época, muito mesmo. Então eu fazia desenho de arquitetura para eles, né? Então eu realizava sonhos junto com eles de outras pessoas. Até meu pai me convidar para voltar para a construção civil. Eu trabalhei quando era criança na construção, então eu voltei para a construção. E aí fui vendo, minha visão empreendedora foi só melhorando. Eu vi que eu queria crescer, eu queria expandir, que eu não podia ficar acomodado. Mas uma coisa eu falo, empreender não é fácil. Não é algo que você fecha o olho, vou empreender. Eu já perdi muitas e muitas noites de sono. E não é assim, você perdeu porque você quis. Muitas vezes não. Eu perdi porque eu estava preocupado. Porque, como você também brincou no início, né? Os boletos batem na porta. Então as contas chegam. E eu tava perto de pagar contas e eu não tinha um tostão no bolso. Nem no banco, nem nada. E aí eu orava e eu nunca pedi esmola para Deus. Eu sempre orava pedindo trabalho, serviço. Para Deus, eu quero trabalhar, não quero cesta básica, eu não quero esmola, eu quero trabalhar. Então Deus me dava serviço, eu pagava o boleto, pagava as contas. E aí, quando as coisas foram melhorando, a demanda de serviço passou a ser tão grande que nossa empresa estava tendo, que eu comecei a orar por quê? Por pessoas. Falei, Senhor, manda pessoas. E hoje, né, em 2006, 6 anos depois, nossa empresa com 6 anos, Deus mandou e tem mandado pessoas maravilhosas na nossa vida para a gente poder realizar os sonhos nossos e dos clientes. Por exemplo, vocês dois, a Praia e a FSE, são resposta de oração. Né? Vocês vieram agregar a empresa. Então, tendo vocês aqui dentro, né, e outras, né, nossa equipe muito grande, vocês sabem disso. Nós estamos aí com cerca de 53 colaboradores nas obras, né, na construção civil. Então, cada pessoa que trabalha conosco, para mim, elas são especiais. Então, empreender, respondendo essa pergunta agora para finalizar essa parte, empreender é realizar não só o seu projeto e o seu sonho, mas é realizar o do outro também. É viver para a glória de verdade de Deus, que eu creio nele, né? Eu creio que existe um ser superior, e esse ser é o Deus Criador, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, e
poder estar vendo outras pessoas também, empregadas, trabalhando e realizando seus projetos de vida. Então, o que me motivou é isso, realmente é ver o brilho das pessoas, sabe? O brilho das pessoas realizando seus sonhos, seus projetos. Então, assim, deixa eu só aproveitar que eu estou com vocês dois aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o Natanael, né? Para você contar um pouco da história, da sua experiência e também para você depois, né? Natanael, então qual que é a minha pergunta para você, por exemplo, né? Você trabalha conosco dentro do grupo ISC há tem tempo, né? Não vou falar que é desde o início, mas tem bastante tempo que você está com a gente. Só que você teve a oportunidade de ver os dois lados da moeda da empresa. O Natanael, ele esteve no operacional, trabalhando direto na construção civil, né? E aí você me conheceu lá, eu creio de uma maneira. A gente já conversou isso nos bastidores, né? E você veio pra cá. E agora eu te convidei, já há um tempinho, pra você estar aqui dentro do escritório comigo, por exemplo. Aí eu queria que você contasse qual foi a sua experiência e qual foi quando você estava no cargo de operacional e qual é a experiência hoje que você tem de estar dentro do escritório e estar mais perto de nós aqui dentro. Sim, aproveitando para falar, respondendo a sua pergunta, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, porque quando você trabalha na operacional, você tem uma visão diferente, uma visão mais fechada, vamos dizer. Porque você não tem muito conhecimento de, tipo assim, é igual que você lida, investidores, fornecedor, clientes. Hoje, trabalhar no escritório, eu tenho uma visão de como funciona. Então, tipo assim, muitas pessoas pensam que é uma coisa básica, de fazer uma coisa simples. Mas não é totalmente diferente. Só que pra mim, está sendo uma experiência boa. Por quê? Um dia você chegou em mim e falou, Natanael, quero te levar para o escritório, eu confio em você. E eu enxergo um potencial em você. Então, tipo assim, pra mim aquilo foi muito bom. Quando você falou aquilo, porque eu já acreditava em mim. Porque eu sempre falei que minha mãe, ou eu quero mexer com agricultura, ou ser um engenheiro civil. Eu sempre quis isso, só que a condição me favoreceu muito. Então, tipo, apareceu a oportunidade, né? Desde sempre você confiou em mim, você, não sei se pode falar, mas um dia você virou e falou para mim, falou assim, não, eu acho que você está dispersado, vou levar você para o escritório. Então, você me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Então, eu estou me empenhando cada dia, me esforçando para poder obter os resultados necessários para poder ajudar no crescimento da empresa e no desenvolvimento. Então, eu só tenho essa oportunidade de estar aqui hoje e por você sempre acreditar em mim. Porque hoje em dia é difícil uma pessoa que acredita na gente, sabe? Então, você enxergou um potencial em mim, uma coisa que eu queria há anos fazer, sabe? Então, eu sei que vou ter oportunidade, você vai estar me ajudando, me orientando. Então, fiz só para agregar e o que puder fazer para a empresa crescer mais e mais, a gente está aqui. Eu até queria complementar, mesmo para você, né? E sim, a gente está aqui em frente às câmeras, né? Mas isso aqui, ó, é legal, sabe? Porque realmente eu enxergo que a nossa equipe, e como o Natanael, ele trabalhou no operacional, a nossa equipe, diversos profissionais, né? Porque a nossa equipe é profissional. Não é porque a pessoa tem um cargo de servente, por exemplo, que ela é profissional. Eu respeito. Muito pelo contrário. Ele é profissional. Então você, equipe nossa que está assistindo esse vídeo, eu acredito em cada um de vocês. E quero o melhor para vocês, sempre. Assim como eu acreditei no Natanael, e eu cheguei, é verdade mesmo, é verdadeiro. Eu olhei para você e vi o seu potencial. E poder ver você crescer, isso para mim, assim, ó, é um privilégio enorme. E esse vídeo vai ficar gravado, a gente está no ano 2026. Com a graça de Deus, permissão de Deus. A gente vai ver esse podcast, o pessoal está acompanhando, a gente vai acompanhar nosso crescimento, esse é o primeiro de muitos, se Deus se permitir, né? Vocês vão ver o crescimento que eu e eu vou ter, que a Franciele vai ter e que o Natanael vai ter. Daqui uns anos a gente vai estar gravando outros vídeos e vai estar lembrando desse aqui. E aí vocês e eu seremos inspirações para quem está começando, para uma nova geração que está vindo. Uma pergunta que eu vou responder no final é sobre legado, né? Nós já falamos sobre isso. Esse é um dos pontos do legado. Eu tenho 2 filhos, como eu já comentei, vocês conhecem a minha família de perto, né? O pessoal conhece. Eu tenho 2 filhos. Então, o que um pai quer com um filho? É um legado, deixar um legado para os filhos. Um legado não é riqueza, dinheiro. Claro que faz parte, a gente quer ter uma vida boa, quer dar uma vida boa para a nossa família. Mas o dinheiro, ele é a última coisa. O negócio é o conhecimento, é o respeito, a ética. Porque assim, o Natanael, a gente também é pai, né? E eu falei uma coisa para ele, você lembra que eu te falei da história de Enoque? Que Enoque, a Bíblia fala que ele passou a andar com Deus depois que se tornou pai. A Bíblia não fala isso diretamente, mas indiretamente está escrito lá. E a paternidade, ou a maternidade, ela permite a gente entender a realidade da vida. O seu filho é muito mais importante para você do que você mesmo. Não é? Os meus filhos são muito mais importantes para mim do que eu mesmo. Às vezes, as pessoas não enxergam isso. Às vezes, as pessoas vão apontar o dedo para você e vai falar assim, cara, você trabalha demais, você está cuidando da sua família. Pelo contrário, o trabalhar demais é para cuidar da família. Se eu cruzar os meus braços, gente, o que eu vou deixar para meus filhos? Eu não estou falando de financeiro, não. Estou falando de legado de vida. O nosso desejo é transformar as pessoas, né? Então, assim, eu ainda vou chegar nessa questão, mas, Natanael, eu vejo que a sua vida está sendo transformada. Está melhor ou pior? Está melhor. Eu vejo isso, né? E deixa eu aproveitar, eu queria fazer uma pergunta para você, tá? Para quem nos conhece,
sabe disso, mas quem não conhece, vocês, né, nossos inscritos no canal, tudo mais, Instagram, a Franciele, gente, ela é como uma irmã pra mim, tá? O irmão dela, o Flávio Engenheiro, ele vai aparecer aqui, a gente vai convidar ele pra cá. O Flávio, ele é literalmente um amigo e um irmão. E nós tivemos uma infância juntos, né? Eu o Flávio, a Franciele, né? Nós crescemos juntos. Assim, cresceu sim, né? Eu gosto de brincar, que ela cresceu, eu cresci não. Mas o que acontece? Os pais da Franciele me conhecem de criança, de infância, meus pais conhecem eles também. Então, o que a minha pergunta pra Franciele é no sentido assim, você, Fran, você me viu passar pela fase de criança, né? A gente estava junto na igreja e tudo mais, seu irmão, né? Eu e seu irmão, a gente era adolescente e já empreendia com os garnizés, você lembra disso? Negociava com o garnizé e tal. Então, a gente já era assim, visão empreendedora, né? Então, você me viu como criança, como adolescente, como jovem, agora como adulto. Hoje, gente, a Franciele, isso aí se concretizou como irmã mesmo, né? Ela é noiva do Fábio, que é meu cunhado, né? Que é irmão da Flávia e tudo. Então, isso está se concretizando, a questão da amizade, tá, gente? Nesse sentido. Então, a irmandade, eu considero o Fábio como irmão também, então a Franciele vai se tornar uma irmã. Então, a gente teve essa possibilidade. Eu queria que você comentasse assim nesse sentido. Porque a Natanael me conhece de um lado, né? De um lado da história. Você me conhece do outro lado da história. E agora vocês dois estão me conhecendo dentro de um escritório, dentro da empresa. A gente está falando de empreendedorismo aqui. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Fábio, que você tiver desejo de falar. Eu vou zoar. Porque assim, ó, eu e o Igor, a gente cresceu na mesma igreja, né? No mesmo ambiente. E na mesma escola, por mais que a gente não fosse da mesma sala. Então, assim, na mesma cidade. Minha avó era do mesmo bairro que ele. Então, assim, a gente passou a infância tendo contato, né? Praticamente toda semana. Então, a gente tem aí um bom tempo de conhecimento, né, um do outro. O Igor sempre foi uma pessoa muito dedicada, né, nas coisas que ele faz. Uma característica dele, assim, é que ele sempre foi bom de lábia. Isso é fato. Ninguém tem que falar, não. Mas eu falo assim, bom de lábia no sentido de ser muito comunicativo, né? De sempre conversar bem, de sempre argumentar bem, de sempre se posicionar de acordo com aquilo que ele acreditava. Então isso não mudou, isso continua, isso vem de berço mesmo, no sentido da fé. Desde pequeno, do nosso grupo ali, o Igor sempre foi o que dava palestra, que sempre ensinava sobre a Bíblia, o que sempre tomava a frente da mocidade, da união de adolescentes. Então, essa veia de liderança aí, ele sempre teve. Sempre deu estudos pra gente, então nunca fugia da raiva. E sempre falando bem, sempre, né, gesticulando com ousadia. Esse é o ponto, né? Mas assim, o que eu vejo que mudou, né? Eu acredito que com o passar dos anos, a maturidade dele aumentou no sentido de vida, no sentido pessoal e no sentido profissional. Isso aí, né, claro, no sentido profissional a gente vê que todo mundo tá vendo isso, tá acompanhando. O Igor tem crescido muito no sentido de maturidade, né, pessoal, como ser humano. Então, o passar dos anos tem sido benéfico para ele, graças a Deus, né? E eu vejo que ele mudou, assim, no sentido de, que ele era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa boa. Não, a personalidade dele sempre foi de liderança, sempre foi de tomar frente, sempre foi de articular, de gesticular, de ensinar e de preocupar com as pessoas também, sempre teve isso. E graças a Deus está só aumentando, como família, né, agora. Muitas vezes a gente não tem muito contato por conta da correria mesmo, mas sempre que a gente tem contato, né, isso é quase todo dia, tá? Inclusive, os filhos dele, eu sou doida dos meninos, né? Então o contato é quase diário também, com ele, com a Flávia também nem se fala. Então, assim, quando a gente está reunido em família, é exatamente como a gente está aqui na empresa, por exemplo, não tem essa diferença de Igor pessoa e Igor empresário. É a mesma coisa, do mesmo jeito que a gente é aqui, a gente é em família também. Então, muitas vezes a gente reúne ali em volta da mesa ali, comendo um negocinho, tomando um refrigerante, e a gente conversa, a gente brinca, a gente ri, em família ali, os meninos, a Flávia, todo mundo junto. E é igual aqui, hoje de manhã, a gente chegou aqui, foi tomar café, nós três, e conversando naturalmente, falando sobre assuntos da vida, da rotina, zoando, essas coisas. É tudo igual, eu não vejo diferença não. E vejo que o Igor tá tendo uma trajetória de desenvolvimento mesmo. Isso é legal. Assim, foi interessante, tanto o posicionamento, né, Franciele como a Natanael, porque vocês dois trazem para mim, né, um feedback ao mesmo tempo igual, por exemplo, sobre a questão da empresa, né? Vocês estão ao meu lado no dia a dia empresarial. Mas vocês também estão ao meu lado fora da empresa, né? Natanael, a gente tem amizade fora da empresa, né? Eu conheço a família do Natanael, tenho um carinho muito grande pela sua família, você sabe que isso é verdade, né? Inclusive, o seu irmão também trabalha com a gente, né? Na construção civil. E a Franciele, eu comentei também, né? A gente tem amizade, tem conhecimento com a família dela de muitos anos também. Então a gente tem uma vivência, né? Então isso pra mim é bom. Por quê? Agora vamos partir pro lado do legado, né? Que a Franciele fez essa pergunta. A nossa empresa, né, o Grupo ISC, ela é uma empresa familiar. Então, por exemplo, Natanael, você está aqui, você é considerado família. Franciele está aqui, você é família, né? Já é família lá fora, família aqui dentro. E o meu pai, eu já mencionei sobre ele, nós somos sócios, negócios, né?
nós tocamos juntos essa parte da questão de gerenciamento de obras. Então ele tá com a gente, a minha mãe trabalha com a gente, a minha irmã trabalha. Então, diversos primos, né, que eu tenho são líderes nas nossas obras. Né? O Diego, por exemplo, o Diego é meu primo mais próximo, no sentido de idade, né? Então ele é mestre de obras, ele dirige uma das nossas equipes. Então, assim, essa empresa, a gente montou um ambiente familiar. Mas quando eu falo ambiente familiar, nós temos 2 exemplos aqui nessa sala. Nós temos o Natanael, que não era família e se tornou família, e nós temos a Franciele, que já era família e se tornou membro da equipe. Sim. Então, é nesses 2 sentidos. Então, todas as pessoas que trabalham com a gente hoje, eu tenho o exemplo do Diego, que é primo, né? Mas eu tenho todos os outros que fazem parte da nossa equipe se tornaram família. Então, eu enxergo o pessoal, o amor que eu tenho por eles é um amor de primo, é um amor de irmão, é um amor de tio. E esse amor é um amor com respeito. Eu acho que é a base de tudo, né? É o respeito. Eu respeito o Natanael, eu respeito a Franciele e eu me respeito. Né? A gente brinca, até vai ter os erros de gravação, a gente tá aqui, a gente tá brincando, tá zoando, mas a gente não faz isso sem respeito. Né? Tem um limite de respeito. E quando eu vou para a equipe também, que eu estou mais longe, eu quero comentar sobre isso, porque o Natanael, ele tocou no assunto, né? Ele fez parte da equipe, primeiramente na parte de obras, na construção civil. E quem está na construção civil, eles não tem tanto contato comigo. Eu estou na obra diariamente, como a Franciele falou. Né? A agenda minha, graças a Deus, ela é uma loucura. Eu estou o tempo todo rodando. Eu vou falar que, eu já até brinquei com vocês, vocês sabem disso, vou falar na frente das câmeras. Se Deus falar assim, Igor, você quer não dormir? Se eu pudesse escolher não dormir, eu não dormia. Eu só durmo porque eu preciso dormir com o corpo descansar. Mas se Deus me desse um milagre, eu não precisasse dormir, gente, eu não dormiria. Eu tenho coisa de fazer 24 horas por dia, se precisar. E eu estou feliz com isso, com a escolha que eu fiz. Eu fiz essa escolha. Então, você comentou da equipe, né? Eu não tenho tempo de qualidade com toda a minha equipe, assim como eu tenho com o Natanael, com o Franciele, com o Débora, com o Simão, com o Sandra, né? Com os mestres de obras, por exemplo, Zé Tarcísio, Zé Carlos, o Luiz Cláudio, o outro Luiz, né? O Daniel, o Frank. Então, assim, eu tenho tempo de qualidade com vocês com a liderança, mas eu não tenho tempo de qualidade com os pedreiros, com o servente. E, gente, vocês estão assistindo aqui, não é maldade, não, é porque minha agenda é uma loucura mesmo. Eu queria ter, só que eu tenho interesse. Por exemplo, o Natanael está aqui para me ajudar. Natanael, eu tenho todo interesse que você converse com toda a equipe e traga para mim o que está acontecendo. Eu quero saber, por exemplo, se a esposa da equipe dos pedreiros se está tudo bem, com as crianças, tá bem? Ela está uma criança doente, eu quero orar por ela. Então, assim, eu tenho interesse sim, tá? Eu posso não ter um tempo de qualidade com eles, como deveria ter. Mas eu amo toda a minha equipe, eu oro por todos vocês, por todos. E claro, né, nós oramos e amamos também pelos nossos clientes. Porque se eu não tivesse respeito e amor, carinho pelos clientes, a nossa empresa não existia. Então eu agradeço às pessoas que já confiaram em nós, que são nossos clientes de anos, né? Desde 6 anos atrás. Agradeço os que estão hoje conosco, que confiam no nosso trabalho, né? Seja clientes das obras, seja da gestão de negócios, os empresários que nos procuram para conversar, para palestrar, para trocar ideia, tudo isso, gente, é maravilhoso, né? E os clientes de arquitetura também. Eu tenho feito menos projetos como arquiteto, mas eu convidei um arquiteto novamente para estar conosco, eu vou citar o nome dele aqui, vou esperar ele aceitar esse convite, eu quero trazer ele aqui também, para estar com a gente, justamente para poder dar uma qualidade melhor nos trabalhos, uma atenção maior aos clientes de projetos. Então, o legado que eu quero deixar, né, com o Grupo ISC é que nós devemos sonhar, devemos buscar realizar esse sonho e que o Brasil pode sim ter trabalhadores honestos, né, políticos honestos, liderança honesta, pessoas que realmente trabalham com pessoas. A gente tem visto muita desigualdade no mundo, e não é só no Brasil, temos visto muita politicagem, onde quem está na liderança pensa só em si, quer ganho próprio. Então eu quero mostrar para as pessoas, e infelizmente isso também não vai ser um legado deixado da noite por dia, eu acho que eu nem vou conseguir ver isso em vida, talvez os meus filhos vejam, né? Mas não importa, eu quero mostrar que os empresários podem ser líderes diferentes. E os colaboradores podem ser colaboradores diferenciados também, que as empresas podem ser empresas familiares, onde todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Se a empresa cresce, não é o Igor que ganha somente. O Igor ganha, mas o Natanael ganha, a Franciele ganha, todos os colaboradores ganham. Inclusive os clientes também. Os clientes vão ganhar um trabalho mais bem feito, com mais qualidade, com mais tecnologia, com mais respeito. Então, esse é o legado que eu quero deixar. Um legado de crescimento, um legado de realização de sonhos e um legado de honestidade. Eu acredito que no Brasil, nós somos privilegiados com esse país. Né? Todo mundo está de olho, os países, eu falo, o mundo é os países, né? As lideranças mundiais estão de olho no Brasil. Então, eu acredito que o Brasil ele pode ser uma potência mundial, mas o brasileiro tem que querer. As pessoas têm que querer. Não é você apontar o dedo pro outro e culpar o outro. O Brasil não cresce por causa do fulano, vou citar nomes aqui também. Não é. O Brasil não cresce porque cada um tem que se posicionar. Tem que fazer sua parte, todo mundo. Desde nós, que somos pequenos aqui, até quem está lá na política liderando o país. É todo mundo, tá? A culpa é de todo mundo. Sim. Né? Então é se posicionar mesmo e ter um legado de lealdade e principalmente de serviço a Deus, né? Serviço às pessoas. Sim. Então é isso, né? A gente gostou, eu acho. A gente gostou, eu acho. Foi bacana. Foi massa. Nosso primeiro podcast, né, com a graça de Deus. E só, antes de finalizar, só lembrando do nosso projeto, né?
o método de gestão estratégica 360. Se você que é empresário, está começando agora, já tem seu negócio, nós vamos lançar oficialmente, a gente vai divulgar ainda, para você se inscrever, é um curso online, tá? E, gente, tá com um preço muito bacana. Entra lá, a gente vai deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo. Conheça o que a gente está trabalhando, o que a gente está desenvolvendo. É um método onde você vai aplicar. Ele não é uma teoria básica, tá? São aulas pequenas, rápidas, onde você vai absorver informações, ideias, projetos para melhorar a sua empresa, tá? E qualquer dúvida, nós estamos à disposição também. Né? Pode entrar em contato com a gente, consultoria presencial. A nossa empresa, né? O Grupo ISC, a nossa sede, fica no edifício Gênesis, aqui em Patrocínio, Minas Gerais, na Rua Pinto Dia 116. E aqui as portas estão abertas para receber vocês aqui, qualquer dúvida. O nosso contato também está aqui na descrição do vídeo, vocês podem nos chamar. Que a nossa empresa vai pegar na sua mão e vai te ajudar a melhorar o seu negócio. Natanael, você tem alguma coisa pessoal? Alguma última fala? Só agradecer mesmo pela sua participação de hoje e pelas informações, né? Também queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, para sempre estar acompanhando e acompanhar os próximos vídeos que vai ter mais conteúdo. Além disso aí, a gente fala com questões sérias também, vai ter um entretenimento para descontrair também. Então, sobre o churrasco, que é um entretenimento. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, assine o canal, se inscreva no canal. Acompanhe aí o nosso Instagram, né? YouTube e as redes sociais que forem surgindo. Vem fazer parte, né? Se você tem o sonho de empreender, né? De empreender, você procure o Grupo ISC. Se você tem o sonho de construir a sua casa, procure o Grupo ISC. Se você tem o sonho de ter um projeto arquitetônico top, procure o Grupo ISC. E se você tem interesse de ter bons amigos, procure o Grupo ISC. Um beijo, fique com Deus. Pessoal, muito obrigado a vocês. Fiquem atentos, porque nós vamos ter muito outros conteúdos como esse, tá? Realmente, nosso ISCcast, a gente quer trazer profissionais para poder contar a sua história, mostrar o seu legado, porque a gente aprende com erros e acertos dos outros, né? Então, diversos profissionais vão ser convidados para estar aqui, nessa cadeira, conversando com vocês nesse cenário aqui. É uma alegria enorme para nós, tá? E fique de olho que, além do método de gestão estratégica 360, temos outros projetos em andamento, inclusive o projeto Company, né? Em sua companhia para os melhores negócios, que é o nosso lema, a gente vai transformar ele no projeto também. Então, em breve, traremos novas informações para vocês. É isso aí? É isso aí por hoje, é isso. É isso aí. E valeu! Obrigado, um abraço para vocês.